Então, hoje nós vamos falar sobre a humanização na assistência. Quando eu falo de humanização da assistência, quer dizer, não só é a humanização de uma maneira geral, tá? Dentro da oncologia, porque é muito importante essa matéria, porque o paciente está passando por um momento muito crítico, os pacientes são muito graves, então é importante a gente estudar isso. Mas o que eu vou falar aqui nessa aula pode se estender para assistência de enfermagem em qualquer âmbito da medicina, da enfermagem. Deixa eu refletir o slide, aí vocês me dizem se tá funcionando. Vocês estão conseguindo ver o slide? Me respondam pelo áudio. Gente, vocês estão conseguindo ver o slide? Sim, dá de ver. Sim. Tá bom. Então, basicamente é isso que eu falei. Vocês vão usar. Hoje a aula é bem tranquila, gente, bem rapidinha. Que são condutas assim. Na verdade, a humanização é só você ter ética e respeito pelo paciente, que acho que você está sendo humano, sim. E tudo que fuja do respeito, da ética dentro da nossa conduta profissional vai fugir do contexto de humanização. A gente vai falar um pouco sobre a política de humanização, que é o PNH, e algumas condutas que a gente pode estar fazendo enquanto equipe de enfermagem. A Política Nacional de Humanização, ela existe desde 2003 e ela vem para efetivar os princípios do SUS nessa prática, né, de atenção e também na gestão, incentivando trocas entre os gestores, os trabalhadores e os usuários. Então, dentro da Política Nacional de Humanização, essa humanização ela é feita não é só lá com os usuários, né, e com os profissionais de saúde, que são os trabalhadores, mas vem uma coisa também da gestão, né, a nível de CESACRE, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde. Então, essa política ela estimula essa comunicação entre os gestores, os trabalhadores e usuários para produzir esses processos coletivos para enfrentar o quê? Essas relações de poder que tem dentro do... Deixa eu só colocar o ponteiro aqui. Relações de poder que a gente vai ver na prática de enfermagem. Então, estimula essa comunicação para enfrentar essas relações de poder, relações de trabalho e relação de afeto, que elas podem inibir, às vezes, a autonomia tanto dos profissionais de saúde quanto a autonomia desses pacientes no provimento do seu cuidado também. Então, é mais para desfazer essas atitudes e práticas desumanizadoras. A Política Nacional de Humanização ela vem com essa proposta. Existem algumas diretrizes que norteiam essa política. A primeira é o acolhimento. O acolhimento, gente, o que é o acolhimento, né, em si? É aquela escuta qualificada que a gente, enquanto profissional de enfermagem, a gente oferece tanto para os trabalhadores, aquelas pessoas que trabalham com a gente, quanto para os usuários, para garantir o acesso daquele usuário. É aquela situação do paciente chegar e perguntar alguma coisa para você, isso no nível de unidade básica, né, que é livre demanda, os pacientes chegam e eles não estão internados. Então, esse paciente chega e quer saber o tipo de atendimento, por exemplo. Então, o acolhimento entra nisso, é responsabilidade sua, enquanto trabalhador, promover esse acolhimento e esclarecer as dúvidas desse paciente sobre o atendimento, acolher ele na unidade de saúde. Então, o acolhimento é isso. Essa gestão participativa e cogestão está relacionada à gestão mais em cima, né, CESACRE, nível de CESACRE, que é a Secretaria Estadual de Saúde, a nível de Secretaria Municipal, junto com a gestão das unidades, sejam unidades hospitalares ou sejam unidades básicas de saúde. Tem que haver essa troca de informação,
Elas têm que ser parceiras, têm que saber qual o problema que aquela unidade está enfrentando. Então, essa gestão participativa e essa cogestão é isso, que essa gestão superior tenha uma comunicação com essa cogestão, que é a que está dentro dos âmbitos hospitalares e de unidade básica de saúde. A ambiência está relacionada, esse termo quer dizer sobre o ambiente, né? A gente tem que criar espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis para esse paciente. E esses espaços saudáveis, a gente não quer dizer somente de estrutura física, a gente quer dizer de profissionais, relação de profissionais, que seja uma boa relação para que esse paciente consiga ser bem cuidado, ser bem acolhido, seja um espaço confortável e também respeitar a privacidade desse paciente sempre. Sempre respeitar a privacidade desse paciente, as vontades desse paciente. Então, ambiência é isso, essa criação desses espaços acolhedores para prestar assistência de enfermagem para esse paciente. A clínica ampliada e compartilhada. A clínica ampliada e compartilhada, ela está relacionada com a assistência em si, com a equipe transdisciplinar, a equipe multidisciplinar, que é que esse paciente precisa de uma equipe multidisciplinar para que sejam feitas várias formas de conhecimento para atender aquele paciente. Então, tem que ser o tipo de decisão compartilhada em relação ao tratamento daquele paciente, tem que ter o fisioterapeuta, o médico, o enfermeiro, o psicólogo. Então, a clínica ampliada é isso, é essa concentração desses conhecimentos, né, ampliados, clínica ampliada, que são várias áreas, e também o compartilhamento do caso clínico do paciente, das condutas, de como vai ser feito. Então, essa clínica ampliada é assistência de enfermagem, né, só que mais relacionado a dentro da equipe interdisciplinar, dentro dos vários profissionais. Valorização do trabalhador, é importante a gente dar visibilidade à experiência dos trabalhadores, incluir os trabalhadores que somos nós, né? Isso a gente está falando a nível de gestão, essa valorização a nível de gestão, valorização desses trabalhadores que somos nós, dar visibilidade para a nossa experiência, incluir a gente na tomada de decisão, apostar na nossa capacidade de analisar, de definir, de qualificar o processo de trabalho. Então, a valorização do trabalho, do trabalhador, é isso. Dar visibilidade para a gente, incluir a gente nos processos de trabalho. E defesa do direito dos usuários. Os usuários, eles têm direito, né? Eles têm direitos garantidos por leis. E o serviço de saúde, a gente deve incentivar, tanto o serviço de saúde como a equipe, o conhecimento desses direitos e assegurar que esses direitos sejam cumpridos em todas as fases do cuidado. Então, se a gente vê que alguma coisa está errada, é nosso dever assegurar a defesa desse usuário, que ele não sofra nenhuma, seja agressão física, psicológica, que ele seja bem atendido, que ele seja bem informado. Então, dentro da defesa dos direitos do usuário, é nosso dever que ajudar na promoção desses direitos, que eles tenham conhecimento. Vocês entenderam, gente, aqui as diretrizes? Gente, vocês estão dormindo de novo, hoje é segunda. Gente. Entendi. Tá todo mundo. Enfim. Entendi, prof. Então, as diretrizes são essas, diretrizes da Política Nacional de Humanização. Aqui eu trouxe algumas diferenças entre humanização e desumanização, que são atitudes, né, como a gente deve fazer, como deve abordar o paciente, o que a gente deve respeitar. Diferenças, né, entre humanização e desumanização. A humanização, abordar esse paciente de forma individualizada e especial. O que isso quer dizer? Que a gente tem que entender que cada caso é um caso, cada paciente é um paciente, cada paciente vai ter suas questões específicas. Então, a gente, enquanto equipe de enfermagem, tem que abordar
o paciente de acordo com o quadro dele, de acordo com a situação dele, de forma individualizada e especial. Dar atenção diferenciada e mostrar empatia com a situação do paciente. Isso é muito importante para o processo também dele confiar em você, dele te dar crédito, dele saber que você está preocupado realmente em resolver o problema dele e que você está ali para isso. Então, dar atenção, mostrar empatia, conversar com o paciente, perguntar por quê, como ele está se sentindo, o que trouxe ele a vir para a unidade de saúde, né? Respeitar a intimidade, crenças e desejos. Eu acho que isso aqui sozinho fala por si, né, gente? Porque tem que respeitar a intimidade do paciente, principalmente quando são questões íntimas desse paciente, que ele não quer entrar em detalhes, então a gente não deve forçar esse paciente a falar se ele não quer. Respeitar as crenças, que é importante, a crença é importante para o processo de cuidado. Antes falava-se que a gente não deveria misturar religião, né, com tratamento, e não se deve ainda, só que a gente tem que respeitar e entender que a crença, que a religiosidade é importante para o processo de cura do paciente também. Respeitar os desejos do paciente, se ele não quer fazer algum tipo de coisa, sempre avisar, porque ele vai ter a opção de escolher, ele vai dizer se quer ou se não quer. Professora, Oi. falando assim sobre esse negócio das crenças, em relação aos testemunhos de Jeová, se no caso um deles estiver precisando de sangue, a gente deixa morrer ou o que a gente faz? A gente vai contra a crença deles? Da pessoa, o que a gente faz? Isso. Gente, isso é tão complicado. O ideal, né, é que a gente respeite a crença desse paciente. Porque primeiro é a vida, né? Só que, assim, é uma questão de dar pano para manga, de processo, é muito complicado. O ideal, né, o ideal é que a gente respeite se esse paciente ele não quer, seja ser transplantado ou transfundido, a gente respeita. Só que eu já vi algumas ocasiões de acontecer de fazer transfusão sanguínea, o paciente que era testemunho de Jeová, a família não queria. Sim. E a equipe fez mesmo assim e deu muita confusão. Então, o ideal é que a gente respeite, né? Eu sei que a vida ela tá acima de tudo, a gente sempre procura salvar esse paciente, mas nesse caso aqui é muito complicado, depende da situação, depende da família, mas o ideal é não fazer. Ah, tá. Certo. Elisama, Oi. nesses casos eu quero fazer uma contribuição com os alunos. Pode fazer. Eu tenho meus vizinhos, eles são testemunhos de Jeová. Uhum. E a neta da minha vizinha, ela também fazia parte dessa religião, o qual ela precisou de transfusão de sangue. Eita. A menina não aceitou e a família não aceitou, e a equipe médica, os enfermeiros, técnicos médicos, têm que respeitar a religião. Sim. Sabia que ela ia morrer. Sim. Porque necessitava de sangue, só que eles optaram por não e não deram e a menina veio a falecer. Gente, é muito Nesse caso, complicado. quem impera é a família e a pessoa em si, que ou decide. não dessa bolsa de sangue. Aí é um caso muito complicado, como você explicou. Muito complicado. A vida em primeiro lugar, só que nesses casos tem que respeitar a religião de cada um. Gente, é isso mesmo, é Ele complicadíssimo. pode continuar. Arrasou, Gil. É isso mesmo, gente, é complicado, mas aqui dentro da Política Nacional de Humanização é uma política que rege, que a gente tem que seguir, a gente infelizmente, né, não pode ir contra as crenças desse paciente. E é isso mesmo. Dar informações transparentes e proativas, né? Essa questão de dar informação transparente e proativa é em relação ao quadro geral do paciente, né? A gente não pode mentir para o paciente, às vezes a gente não quer falar que ele não tem prognóstico, que ele vai morrer. Tem as maneiras de falar, né? De uma forma que não seja tão dura, mas a gente tem que ser sempre transparente, sempre dar informações verdadeiras, sempre levar em consideração o estado emocional daquele paciente. A gente não pode dar falsas esperanças para ele, mas também não pode acabar com todas as esperanças, porque é um processo, né? A saúde é um processo. Já vi quadros de pacientes se recuperarem, pacientes que pareciam que não iam se recuperar, que não tinham prognóstico e acabaram se recuperando.
Então, assim, cada dia é um dia dentro de um hospital, eu estou aqui falando do paciente grave, caso de paciente grave. Então, a gente dá as informações que a gente tem naquele dia. Tipo, olha, hoje você não está bem, né? Você está assim, assim. Então, sempre dá essas informações transparentes para o paciente. E se você não sabe, que às vezes a gente não sabe direito o quadro do paciente, não dê nenhuma informação. Fala que essas informações só podem ser dadas pelo médico ou pelo enfermeiro, né? Principalmente pelo médico, que é o responsável pelo tratamento daquele paciente. Então, na dúvida de dar informações erradas, não dê informações. Cumprimentar, chamar pelo nome, olhar nos olhos e escutar o paciente com atenção. Isso aqui, gente, é um princípio básico. Qualquer pessoa que foi atendido por um médico ou por um médico, um profissional de saúde que não te olhou nos olhos, que não te chamou pelo nome, você sentiu assim, sabe que o atendimento não foi legal, que você não foi bem atendido. Eu particularmente acho isso. Eu gosto, quando eu estou fazendo uma consulta de enfermagem, eu gosto de olhar o paciente nos olhos. Eu chamo pelo nome, gente. Nunca, jamais, quando vocês estiverem no âmbito de hospitalar, jamais chame o paciente pelo número do leito. Isso é péssimo, né, diante do tratamento. Não chamem o paciente pelo número do leito. Se você vai cuidar daquele paciente naquele dia, o paciente do leito 42, vai lá no prontuário do paciente do leito 42 e procure o nome dele, chame o paciente pelo nome, porque isso faz parte desse processo de humanização, faz parte desse processo de cuidado. Olhe nos olhos daquele paciente, escuta, pergunta. Você está ali enquanto equipe de enfermagem para tratar aquele doente. É o que eu já falei, o médico trata a doença, a gente trata o doente, então a gente tem que estar atento a essas questões, chamar pelo nome, não chamar pelo diagnóstico também. Às vezes, o fulano lá da insuficiência renal, isso é péssimo. Não chame o paciente pelo nome porque ele tem nome. Esse é um princípio fundamental de humanização, na minha opinião, é chamar o paciente pelo nome, olhar ele nos olhos, escutar esse paciente com atenção. Transferir confiança, segurança e apoio, né, nesse paciente. Está relacionado também com as informações, com essa questão de você chamar o paciente pelo nome. O paciente vai confiar em você, vai sentir segurança, vai saber que você se importa, vai saber que ali ele tem um apoio seu, que você é uma pessoa que, além de estar ali para cuidar, se preocupa com esse processo de cura dele também. Então, transferir essa confiança. Essas outras questões aqui vão ajudar nessa formação de confiança, nessa formação de relação. Possuir estrutura física digna e preparada para o atendimento. Isso aqui não nos diz respeito, né? Mas é importante colocar aqui, porque é importante que tenha uma estrutura física legal para esse paciente, tenha um atendimento, tanto estrutura como insumos. Imagina o paciente chegar e não ter um leito. É muito complicado. Eu não vou conseguir prestar um atendimento humanizado, colocar esse paciente numa cadeira, por exemplo. Eu sei que não depende da gente, mas às vezes a gente tem que se virar nos 30 e arrumar, e tem que arrumar mesmo. Tira um paciente que está melhor, coloca o paciente idoso, o paciente está mais grave, coloca ele. Então a gente faz esse manejo dentro do que está dentro das nossas possibilidades. Criar procedimentos aptos às necessidades do tratamento. Na verdade, esse criar de procedimentos não nos diz respeito, né? Assim, é mais questão do médico, mas não expor esse paciente a procedimentos que são desnecessários, é mais isso, né? Mas é mais uma conduta médica mesmo, mas a gente pode entrar com avaliação, falar por que, né? Por que vai fazer esse procedimento? Se o paciente já está debilitado, já está num estado grave, não vai trazer o risco-benefício desse procedimento, é tão ruim. Então, a gente tenta não colocar esse paciente em algum tipo de procedimento ou tratamento que seja, né, irrelevante. Não irrelevante, mas para o quadro dele vai trazer mais risco do que benefício. Então, a gente entra nesse processo também. Então, essas aqui são as atitudes de humanização, básicasinhas, bem basiquinhas. Se vocês fizerem isso aqui, vocês vão estar conseguindo dar um atendimento humanizado, prestar, na verdade, um atendimento humanizado. Desumanização, agora são os exemplos de desumanização. Tratamento frio de pacientes e familiares. Esse tratamento frio traz um paralelo com aquela questão de você não cumprimentar o paciente,
não chamar ele pelo nome, não olhar nos olhos, né? Não precisa você ser amigo do paciente, gente. Não é isso que não é a proposta aqui. Só que você seja solícito, né? Não precisa ser amigo da família do paciente, mas mostre que está preocupado e respeite aquele paciente, é mais essa questão, né? Então, desumanização, esse tratamento frio, paciente e familiares, de pacientes e familiares. Desvalorizar ou ignorar os medos, desejos, opiniões e crenças. É o que a gente já falou. Não pode ignorar o medo ou a dor desse paciente, tem que levar isso em consideração. Perguntar, né? Levar em consideração os desejos, as opiniões desse paciente, se ele não quer. A gente tem um poder de convencimento, a gente meio que aprende a ter um poder de convencimento, principalmente quando é alguma coisa que vai trazer um benefício para o paciente. Mas, no geral, a gente leva em consideração os desejos. Não desvalorize muito menos as crenças, porque é muito importante. Principalmente pacientes indígenas, né, que têm uma cultura bem específica. Dar informações muito técnicas ou pouco específicas. Gente, isso que, meu Deus, eu já vi isso na vida real e, assim, é horrível. Para mim, a pessoa que ela dá informação muito técnica ou pouco esclarecedoras, ela não quer que o paciente entenda, ou não quer que o paciente saiba, ou não sabe o que está falando. Então, tem que falar o beabá certinho e tem que ser de uma forma que ele entenda. Porque antes da gente aprender a linguagem técnica, a gente sabia falar sem linguagem técnica. Então, tem que falar para esse paciente de uma forma que ele entenda, tanto ele ou a família. Perguntar, tá entendendo? Entender, quer que eu explique de novo? É desse jeito, é assim. Então, não pode dar informação muito técnica, porque o paciente não é da saúde, não tem nível técnico, não tem nível superior. Ele está ali, né, para ser atendido. Falar da situação do paciente como se ele não estivesse ali. Horrível isso também. O paciente está ali e fala, o seu Antônio, a situação dele é assim. Fale com o paciente quando está ali. Às vezes a gente passa o caso para a equipe, né? Ou você passa o caso, quando você vai passar o plantão do paciente consciente. Fala dele, né? Diretamente para ele, dele. Pro seu colega de profissão, mas tipo, não fale o Antônio como se ele não estivesse lá. Leve em consideração que ele está ali, ele está participando também daquele processo, daquele momento. Usar frases como, existem pessoas que estão piores. Isso aqui eu acho que não tem nem o que falar sobre, porque cada pessoa é um processo. Às vezes o que para mim causa muito sofrimento, para outra pessoa não vai causar, ou não vai causar tanto sofrimento emocional, nem às vezes um processo oncológico. Aquela pessoa que está passando por aquele processo consegue passar muito bem, né? Um paciente grave consegue passar bem, com o apoio da família, consegue se recuperar. Mas existem pessoas que o quadro não é tão ruim, mas elas ficam emocionalmente muito desgastadas ou muito tristes. Então, a gente não deve usar nunca esse tipo de frase com, né, pessoas que estão nesse processo de cura. Nunca, jamais essas frases assim, fale pra você lá no seu repouso, no seu momento, mas não use esse tipo de frase com o paciente, muito menos para ele ouvir. E rotular o paciente com base no diagnóstico, foi o que a gente falou, chamar esse paciente pelo nome, né? Nunca rotular ele com base no diagnóstico, porque aí você vai estar, né, descaracterizando ele. Ele vai parar de ser o seu Antônio, pai de 4 filhos, esposo da Dona Maria. Vai ser só o paciente que tem insuficiência renal? Não, ele tem todo um contexto social envolvido e não só a doença dele. Entenderam, gente? Essa partezinha bem tranquila, nada muito... Sim. Bom. Então, qual a importância da humanização hospitalar? Essa importância da humanização, dentro da instituição de saúde,
A humanização ela é importante dentro da instituição de saúde para aumentar a eficácia desse tratamento, para promover uma satisfação para esse paciente. No caso das empresas privadas, se esse paciente é bem tratado, ele vai querer voltar para aquela instituição, vai falar para outras pessoas, né? Então é importante para, além de aumentar a eficácia do tratamento, vai trazer uma satisfação para esse cliente, para esse paciente, que é o que a gente quer, seja na empresa privada ou pública. Para o paciente, garantir que ele seja tratado com carinho, né, no momento de fragilidade, o paciente está passando por um momento de fragilidade, então é fundamental para garantir que ele seja tratado com carinho e dignidade durante a jornada dele ali naquele hospital, naquela enfermaria. Se ele for tratado com carinho, com dignidade, vai ajudar no processo de cura dele, ele vai se sentir no lugar melhor, porque já é tão difícil você ficar internado no hospital dias e dias, e se esse processo, se ele for tratado mal, se ele for desconsiderado, desvalorizado, é muito mais difícil. Então, para o paciente é importante a humanização por conta, né, desse carinho, desse processo, dessa dignidade que a gente tem que promover enquanto equipe de saúde. Para o corpo clínico, é importante para motivar o nosso trabalho, alegra o ambiente hospitalar, quando a gente sabe que a gente está prestando uma boa assistência, quando a gente vê que a equipe ela se respeita também, que também é um processo de humanização, esse respeito da equipe, essa questão da interdisciplinariedade, da gente respeitar as nossas áreas, vai ter melhor resultado no quadro desse paciente, porque os profissionais, além deles estarem mais contentes, o trabalho da equipe vai ser muito melhor, eles vão estar potencializando o trabalho deles e fazendo com que seja feito da melhor forma possível para aquele paciente, porque o ambiente de trabalho também, né, vai ser um ambiente legal. Técnicas para o atendimento humanizado. Eu coloquei aqui recepção, mas assim, quando você recebe o paciente mesmo, quando você recebe esse paciente, seja na unidade básica ou seja no hospitalar, aquele seu primeiro contato com o paciente. Receber o paciente com um sorriso. Às vezes não precisa, eu coloquei assim um sorriso porque é legal, né? Às vezes o paciente está ali, dando entrada, não sabe como que vai ser o processo, então ele ser bem recebido já é importante para ele ficar mais aliviado de como vai ser, saber que vai ser bem tratado. Então receba o paciente com um sorriso ou de forma educada, chamar o paciente pelo nome, como a gente já falou, ficar à disposição para qualquer dúvida, falar para ele que ele pode confiar em você, porque faz parte desse processo de construção de relacionamento, porque vocês vão ter um relacionamento provavelmente longo se esse paciente está em cuidado continuado. Explicar o processo para ele, o processo, seja o processo de internação, né, como os procedimentos mesmo, para que esse paciente, para a gente ver quais são as expectativas desse paciente, de como vai ser as expectativas reais dele sobre esse atendimento, sobre esse processo, e a gente desmistificar algumas coisas que estão dentro do nosso alcance. Prestar atenção no que ele disse e olho nos olhos. A gente já falou, né? Tem que dar atenção, tem que valorizar o que esse paciente fala, fazer uma escuta qualificada. Então, levar em consideração o que o paciente fala, que ele não está ali à mercê de você, não. Você tem que prestar uma boa assistência para esse paciente, essa é a sua obrigação, você formou para isso, você estudou para isso. Então, preste uma boa assistência, olhe ele nos olhos, escute, fale, converse, explique para a família, explique o processo, porque é nossa função, porque quem não for explicar, se a gente não explicar, ninguém vai explicar, porque é a gente que conhece o processo, a gente sabe como que vai acontecer. Técnicas de atendimento humanizado na enfermagem. Dentro da enfermagem é importante, a gente já falou um pouco, né, sobre respeitar o paciente, essas coisas, levar em consideração a família, as crenças. Então, a enfermagem ela não deve se resumir a essa qualidade do tratamento técnico. É importante que a gente saiba o que esteja fazendo e faça direito. É importante isso, mas também tem que ter uma qualidade desse relacionamento com o paciente,
saber que ele tem necessidades, além dele ter necessidades biológicas, esse paciente tem necessidades psicológicas, sociais e espirituais, então a gente entra nesse processo, né? A gente não é para chegar lá, a medicação dele é 9 horas, a outra é 12, a outra... Não, leve em consideração. Sempre com a visão holística, Isso, né, do paciente exatamente. Leve em consideração que o paciente tem outras questões também. É justamente esse cuidado holístico que a gente busca, a gente, na enfermagem, porque a enfermagem é assim, ela é mais sensível, o ideal é que ela seja mais sensível a essas questões, entendeu? Então, preste essa assistência psicológica também, dentro do que está dentro das nossas responsabilidades e do que a gente pode fazer. Fazer esse cuidado completo nesse paciente da melhor forma possível. A gente sabe que dentro da rotina hospitalar, esse trabalho, né, essa humanização, perguntar para o paciente fica um pouco difícil, dificulta porque a gente tem muita coisa para fazer, principalmente a equipe de enfermagem. Então, o que a gente pode fazer, né, com esses pacientes? Por exemplo, eu trouxe aqui o caso, não vou conseguir ler aqui, tá? Mas vou ler aqui no meu papel. É um exemplo real, né, para ver o que a gente pode fazer. Por exemplo, na instituição que trabalhava, era regra, isso é a Daniela Fagundes, era regra fazer um curativo apenas uma vez por dia, sempre pela manhã após o banho. Recordo que ao chegar ao meu plantão, às 19, um paciente me pediu para que trocasse seu curativo, pois, segundo ele, estava incomodando. Eu achei a queixa importante, ótimo, enquanto equipe de enfermagem, né? E aquele paciente era tão pacífico, refiz o curativo e registrei na evolução. No outro plantão, fui chamada na sala do chefe, e ali foi me informado que não poderia, em hipótese alguma, trocar o curativo mais uma vez por causa dos materiais. Gente, o que vocês acharam aqui desse caso? O que a gente pode fazer? O que vocês acham dessa conduta do hospital, de só poder fazer o curativo uma vez ao dia por conta do material? O que vocês acham em relação a isso? É humano? É humanizado? O que a gente pode fazer? Respondam aí, estou ouvindo vocês. Bom, o humano não é, né? Tá apenas ligado à contenção de despesa, alguma regra do ambiente, né? Mas humano não é, não. É, péssimo, né, gente? Realmente. É porque, assim, o ideal é que essa pessoa... É tão complicado, isso aqui é no caso de um hospital privado, com certeza, porque no hospital público o recurso é melhor. A gente pode fazer, sim, o curativo do paciente, se ele reclamar, ou se o curativo do paciente... Às vezes o curativo do paciente é muito secretivo, então eu tenho que fazer aquele curativo sempre que ele encharcar. Então, é impossível eu trocar o curativo desse paciente uma vez ao dia, às vezes. Só que a gente está falando no contexto, né, acredito eu, de uma empresa privada. Essa empresa precisa de dinheiro para funcionar, e às vezes essa gerência não é uma gerência de enfermagem, porque se fosse uma gerência de enfermagem, o ideal é que fosse um enfermeiro, porque ele está mais a par dessas questões. Ele sabe que é impossível, em alguns casos, esse paciente fazer apenas um curativo. Aí tem que ver direito como que é essa gerência, né? Geralmente é uma gerência não muito flexível, mas o ideal é conversar com essa gerência, né? Mesmo que é muito complicado essas questões, mas eu faria, gente, sinceramente, ia ser chamado na sala do chefe, mas não tem condição. É um tipo de humanização da gente. O paciente reclamou e eu, né, enquanto equipe de enfermagem, fui lá e quis ajudar esse paciente numa queixa importante, porque se ele estava reclamando era importante. Ele era um paciente bom, ela está falando aqui, paciente pacífico, mesmo se ele não fosse. Se o paciente, mesmo que ele não for pacífico e a queixa dele tem fundamento, a gente tem que ajudar esse paciente. Esse é um exemplo, né, bem legalzinho. O que a gente pode fazer? No caso de ser uma troca que a gente poderia esperar, né? Às vezes dá para esperar, às vezes não dá para esperar. A gente pode conversar com o paciente, explicar a rotina do hospital,
A gente tem que falar para ele que às vezes não vai além das nossas, né, do que a gente pode fazer, porque a gente está sob a gerência, sob a supervisão de outras pessoas. Hein, professora? Oi. Mas aí também pelo fato que nem sendo uma empresa privada, aí que deveria Exatamente, tem tipo, insumo, né? estar pagando para Exato. ter uma saúde de qualidade. Aí, tipo, não pode, tem que ser apenas uma vez por dia o curativo. Gente, não tem sentido, mas é muito complicado, gente, essas questões. É muito mesmo. O ideal é que, se a pessoa está pagando, tenha mais insumos, né? Que aquele paciente seja o centro ali daquela assistência mesmo. Mas às vezes acontece. Às vezes acontece ter essa contenção de gastos. Às vezes essa contenção de gastos é só temporária, né? A gente pode conversar com o paciente, explicar o que está acontecendo. Geralmente eles não entendem, eles acham que é porque a gente não quer fazer. Mas aí já entra a humanização, a gente vai lá com jeitinho, fala, olha, se eu pudesse eu faria, mas é porque a instituição, o hospital, é complicado a contenção de gastos, mas se vocês puderem comprar, vocês podem trazer que a gente faz, depende muito também da questão financeira da família. Então a gente entra, né, tentando conciliar essas regras dentro no hospital e ali na nossa vida, mesmo na nossa assistência. Visitar os pacientes para cumprimentar e conversar. O nosso plantão é muito corrido, gente, muito corrido, mas assim, não precisa você ficar conversando horas e horas com o paciente. Vai cuidar do paciente hoje, passa lá antes para dar um oi, fala, olha, seu Antônio, Dona Maria, hoje eu vou cuidar de você. Se for a primeira vez que você está cuidando daquele paciente, fala, meu nome é Elisama, eu sou técnica de enfermagem, vou cuidar hoje de você, qualquer coisa pode me chamar, eu sou a técnica tal, qualquer dúvida pode falar para me chamar lá no posto de enfermagem, que eu vou cuidar do senhor, resolver seus problemas. Então, é isso, é essa conversa, esse, né, compromisso com o paciente, cumprimentar e conversar mesmo ali, não precisa demorar muito tempo não, é só para dar ali uma passada ali no ambiente. Respeitar sempre as vontades do paciente, a gente já falou sobre isso. Sempre explicar o motivo e os detalhes de cada procedimento, principalmente se for um procedimento novo. Se for um procedimento que o paciente já faz todo dia, não é tão necessário assim. Mas se ninguém tiver explicado, explica. Olha, eu gosto de explicar, por exemplo, quando eu vou passar uma sonda nasogástrica, eu posiciono o paciente, né, na posição de Fowler. Falo, a gente vai passar esse cano assim, o senhor vai sentir vontade de vomitar, de tossir, mas se o senhor me ajudar, o procedimento vai ser rapidinho, vai dar tudo certo. Então eu explico como é que vai ser o procedimento. A gente tem que explicar o procedimento, não é só chegar lá, puxar o braço do paciente e furar. Isso não é um atendimento humanizado, não é legal. Converse com o paciente, explica, porque vai ajudar também no processo de medo dele ficar com menos medo daquele procedimento, e ele vai ter que fazer de qualquer jeito. Então a gente tenta deixar o procedimento menos difícil possível para aquele paciente. E ouvir, conversar, apoiar a família, estar atento às questões psicológicas também do paciente, avisar para o psicólogo, avisar para o nutricionista se tiver alguma questão de alimentação, diarreia, vômito pós-alimentação, avisa para o nutricionista. O paciente está tendo uma queixa nova, avisa para o enfermeiro que o enfermeiro vai falar com o médico. Então, assim, a gente tem que estar atento a essa questão, a esse cuidado completo do paciente. Paciente grave na UTI. É basicamente o que a gente falou, a gente estimula esse relacionamento interpessoal com a família, com o paciente, para potencializar a melhoria desse paciente. Palavras de carinho também estimulam o processo de cuidado, incentivar esse paciente e também ter solidariedade, entender que aquele paciente está ali, né, é um momento complicado daquele paciente, ele não queria estar ali, e a gente ser solidário com ele, com as queixas, com a situação, com a família, para poder combater o delírio, porque esse delírio é um estado, geralmente acontece em idosos, né? Mas é um estado de confusão mental que surge do nada no paciente e causa algumas alterações de consciência. Então, isso aqui, esse incentivo, essas palavras de carinho, esse relacionamento vai fazer com que
essa estadia dele naquele hospital seja menos traumática. Então, vai combater essa confusão mental que pode surgir, essa alteração de consciência. Então, a gente entra dentro disso que acontece. Às vezes, muito comum, né? O psicológico da pessoa é abalado por conta da internação. Então, a gente também intervém nisso. E a nossa assistência pode intervir nessa questão de prestar uma boa assistência, ser legal, procurar se preocupar com o paciente. A gente pode combater esse delírio. Paciente grave em oncologia, na verdade, é atendimento a pacientes graves, principalmente em oncologia. Quando a doença é agressiva, os profissionais tentam a não se envolver. Não é uma atitude ética. No caso, pacientes oncológicos, eles têm uma doença grave, pacientes sem prognóstico, né, que estão em cuidado paliativo, muitas vezes. E os profissionais, eles não tentam se envolver. Isso não é uma atitude ética. Eu até entendo assim, enquanto profissional, porque é tão complicado quando a gente perde um paciente, que a gente acaba se apegando a esse paciente, mas mesmo assim a gente tem que se envolver no processo, tem que dar atenção para esse paciente, a gente vai acabar se envolvendo, querendo ou não, mas não se envolver é uma atitude não ética, então não é legal. Então o ideal é que a gente participe, não precisa ser amigo do paciente, da família, virarem melhores amigos, mas se envolvam no processo, estejam ali preocupados com aquele paciente. A equipe ela deve estar preparada para prestar esses cuidados humanizados, para promover essa relação de confiança. Essa relação de confiança vai ocasionar um ambiente positivo, e, gente, eu não estou conseguindo ver porque está um negocinho bem na frente. Deixa eu ir atrás aqui na minha tela. Qual é esse último? Tá, estado psicológico. Ah, tá. Porque o estado psicológico ele tem isso. O estado psicológico ele tem influência direta no desfecho da terapia. Então é isso. A equipe deve estar preparada para fazer esse atendimento humanizado, promover essa relação de confiança, tanto entre a equipe quanto entre o paciente, né, equipe e paciente, para proporcionar esse ambiente positivo, porque esse estado psicológico do paciente vai ter efeito direto no desfecho da terapia dele. O paciente o paciente, se ele estiver muito triste, interfere na terapia, ele não consegue melhorar. Existem pesquisas que falam sobre isso. Se o paciente tem um ambiente positivo, se ele está bem ali, tendo apoio, o desfecho da terapia dele é muito melhor do que o paciente que não está sendo bem atendido. Piora o processo de cura dele, na verdade regride o processo de cura e progride o processo de doença. Então, gente, é isso. A aula de hoje era bem rapidinha mesmo. Deixa eu dar um F10 aqui para